Então abre aí em Atos 17. Esse existe. A gente vai até que horas, Gil? Não tem horas? Estou tão empolgado hoje, gente, para falar. Eu acho que vocês estão tão também animados. E amanhã faz um ano do meu último encontro Ruá, não é? 14 de novembro de 2014 foi meu último encontro Ruá, faz um ano. Então eu estou um ano aqui esperando para falar muita coisa para vocês. Então, me aguentem. Beleza? A gente pode pelo menos aí uma meia hora? João, Batista, Ana, uma meia hora? Um pouco, né? Tá bom, uma hora então, beleza. Vamos lá, capítulo 17, diz o texto: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. E Jason recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Antes da gente continuar, como a gente está precisando de novos homens para causar um alvoroço nesse mundo. Talvez esse seja um dos principais momentos em que a nossa sociedade necessite de homens para causar um alvoroço, como Paulo, Silas e os seus discípulos e os discípulos de Jesus causaram nessa época, no início da igreja, nos primeiros passos da igreja primitiva. Esses homens têm causado alvoroço. Eles sacudiram o mundo naquela época. Versículo 8. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Vou parar um pouquinho aqui de novo.
Esses filósofos, estoicos, epicureus, que eram pensadores da época, e uma linha de pensamento ensinava que a vida deveria ser vivida com todo tipo e sorte de prazer, a fim de que você obtivesse coisas, a fim de que você enriquecesse, a fim de que a sua vida fosse recheada de boas coisas. E a outra linha filosófica defendia que você deveria ter uma vida dura, uma vida suada, e você deveria, na verdade, se isolar de qualquer tipo de benefício que a vida pudesse te dar. Esses homens começaram a dizer: o que esse tagarela está dizendo? Ah, Deus, levante novos tagarelas. Novos tagarelas que confrontam a idolatria, que confrontam o estabelecimento de ídolos, de deuses, que confrontam reis que não representam realmente aquele que nós servimos, aquele que nós cremos, que é o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que vive e é o Senhor dos Senhores. Que novos tagarelas se levantem, em nome de Jesus. Amém? 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 Estamos juntos? Vamos lá. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses, estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Nós já oramos a respeito disso, mas nós precisamos de uma reforma em nossas vidas. Nós precisamos de uma reforma em nossa cidade. Nós precisamos de uma reforma na igreja brasileira. Nós precisamos de uma reforma na igreja europeia, na igreja americana, na igreja oriental, na igreja da Ásia.
nós precisamos de uma reforma na igreja do Senhor espalhada pela terra. Senhor, nós precisamos de uma reforma em nossa nação também. Uma nação que tem a cada dia vivido a corrupção, a iniquidade, escândalos, dinheiro sendo lavado, dinheiro sendo entregue para causas. Senhor, reforma o nosso país, reforma a nação brasileira. Nós cremos que nos piores momentos em que algumas nações vivenciaram, o Senhor se manifestou com graça, com glória. O Senhor se manifestou abrindo e rasgando o céu sobre lugares específicos, e nós vimos um avivamento sendo derramado. Senhor, em nome de Jesus, que a nação brasileira possa experimentar um verdadeiro avivamento, um avivamento que possa mudar e varrer essa nação, ó Deus, aonde os nossos governantes possam reconhecer que só há um único e verdadeiro caminho, e é o Senhor Jesus, aquele que nós cremos, aquele que é o nosso Senhor, o único Rei, digno de louvor e de glória e honra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dia 31 de outubro nós comemoramos o aniversário do quê? Do Halloween, né? Das bruxas, não? Nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro completamos 498 anos de Reforma Protestante. E é interessante que quando a gente faz um apanhado da história, nós podemos presenciar o Senhor Jesus dando uma palavra para os discípulos. E Jesus disse assim em Lucas capítulo 24, versículo 49: permaneçam, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Samaria, na Judeia e até os confins da terra. O texto que a gente leu, na verdade, ele é o cumprimento, ou ele é a obediência de algo que aconteceu após Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, esse Espírito prometido por Jesus, ele é derramado, e um vento foi soprado sobre o lugar, no cenáculo em Jerusalém, onde 120 homens buscavam a Deus em oração, e um vento foi derramado, e esses homens foram cheios da presença do Espírito Santo. E Pedro, cheio de ousadia, ele passa a pregar a respeito de arrependimento, a respeito de Jesus Cristo, das boas novas da salvação, e ali milhares de pessoas se convertem, milhares de pessoas são batizadas, e ali a igreja de Jesus passa a ser realmente uma resposta daquilo que Jesus havia inaugurado na terra. Paulo, ele é um daqueles que foi impactado pela presença de Jesus. Ele é um daqueles que continua a obra de Jesus através da implantação do reino de Deus na terra. E aqui na sua segunda viagem missionária a gente vê algo acontecendo. A gente vê um movimento acontecendo, mas a gente já volta para cá. O fato é que após esse texto e após a igreja se estabelecer, nós podemos ver perseguição acontecendo de uma forma veemente, de uma forma dura. E a perseguição que nós podemos destacar, a gente pode lembrar da vida do imperador Nero, um cara que de uma maneira ferrenha perseguiu a igreja, e num dos momentos de vanglória, um dos momentos de poder também massacrar a igreja e os cristãos que estavam se estabelecendo e que estavam levando o reino adiante, esse homem ele destrói Roma. E ele destrói Roma e ele coloca a culpa toda nos cristãos. E quando Roma está sendo incendiada, os cristãos começam a ser também colocados presos em altos postes, e eles são queimados vivos, e Roma passa a ser iluminada pelo sangue dos mártires. E a igreja é perseguida, e a igreja ela é maltratada,
e a igreja ela passa por sofrimento. Domiciano, um imperador também no final do primeiro século, o imperador que no momento onde João estava preso na ilha de Patmos, ele estabelece uma lei no império. E a lei era de que a partir daquele momento ele também deveria ser considerado Deus. E ele estabelece o beija-pés e o beija-mãos. E as pessoas deveriam beijar as suas mãos e beijar os seus pés como sinal de reverência, como sinal de adoração. A igreja perseguida crescia e avançava. A igreja que passava por grandes perseguições, por prisões, por morte, e cada vez mais mártires eram estabelecidos por entregarem as suas vidas a leões, às feras, nos coliseus, por perseguições. A igreja continuava avançando. Até que no século IV, Constantino, no ano de 313, ele estabelece o Edito de Milão, e ali a igreja cristã passa a ser a igreja do império. Em uma de suas batalhas, Constantino, o imperador, ele tem uma visão, e na sua visão ele enxerga uma cruz, e na cruz estava escrito: com isto vencerás. E naquele momento Constantino ele tem uma percepção de que ele deveria se render ao cristianismo. E a partir disso, a religião cristã passa a ser a religião do império. E as pessoas passam a se tornar cristãos, não porque eles reconheciam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, mas eles passam a ser cristãos porque eles precisavam estar perto do governo, perto do império, e isso era conveniente. Isso era algo que trazia segurança para as pessoas. E ali sim, o mais duro impacto a igreja enfrentou e a igreja sofreu, pois a partir dali a igreja passa a crescer, não porque ela tinha verdadeiros cristãos que professavam uma fé genuína, mas ela passa a crescer porque ali havia conveniência. E o evangelho passa a se deturpar a partir daí. Nos séculos 11 a 13 aconteceu a Inquisição, ou melhor, aconteceram as cruzadas. E nesse momento de cruzadas, aqueles que não professavam a fé cristã, eles eram perseguidos e muito sangue foi derramado. Os cristãos que tiveram o sangue derramado, antes disso passam a ser aqueles que começam a derramar sangue, porque as pessoas não professavam a fé cristã. A igreja estava totalmente com seus valores invertidos. O papado é estabelecido e a palavra do Papa passa a ser a palavra principal da igreja. Depois disso, a Inquisição, e pessoas que foram consideradas hereges eram queimadas em fogueiras. Até que no século XIV, um homem chamado John Wycliffe se levanta, considerado um dos pré-reformadores. E esse homem, ele se levanta para dizer para a igreja da época, e um dos homens mais sábios que a Inglaterra conheceu, um dos principais professores que a Universidade de Oxford conheceu, ele se levanta para dizer que as pessoas seriam salvas pela graça, e não por um mérito próprio, e nem por comprar indulgências que o papado havia estabelecido. Esse homem ele passa a sua vida pregando a palavra genuína e verdadeira. Era um padre. Após a sua morte, um outro homem se levanta, chamado John Hus, e esse homem ele conhece os ensinos de Wycliffe, e na República Tcheca, mais precisamente em Praga, John Hus ele se levanta para ser também uma voz profética de reforma. E esse homem ele passa também a dar continuidade àquilo que Wycliffe e outros homens haviam ensinado, mas John Hus ele não tem a mesma sorte, e ele passa a ser perseguido, até que esse homem ele é colocado diante das autoridades eclesiásticas da época, no século XV, e ele é destinado à fogueira. Diz a história que enquanto ele ia para a fogueira, esse homem ele dizia: o Senhor Jesus é o único que pode salvar as vidas. E esse homem vai para a fogueira cantando salmos, adorando a Deus, com salmos nos seus lábios, com adoração nos seus lábios. E enquanto ele era queimado, era possível ainda ouvir o eco do canto de um homem que preferiu morrer, que preferiu ser queimado do que trair a sua própria consciência.
Esses homens foram considerados pré-reformadores, até que Martim Lutero, em 1517, mais precisamente no dia 31 de outubro, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, esse homem ele afixa 95 teses, refutando as palavras, refutando as práticas errôneas, as práticas que diziam que o Papa tinha um poder, as palavras que diziam que era possível possuir a salvação se você pudesse comprar e adquirir, que os seus antepassados mortos também poderiam ter salvação se você comprasse as indulgências. E esse homem, esse monge alemão, ele contesta tudo isso, ele briga por tudo isso e ele propõe uma reforma na igreja, mas não acontece essa reforma na igreja, e dali nasce uma nova igreja, a Igreja Reformada. Nós somos a herança disso que aconteceu. Quando eu digo nós, eu digo a igreja protestante, a Igreja Reformada. Nós somos a continuação do que aconteceu no século 14, 15, 16. E nós podemos olhar para a nossa atual situação, nós podemos olhar para nossa nação, para a igreja cristã e entender que é necessário também uma nova reforma hoje. É necessário sim olhar para a igreja e perceber que a igreja tem se vendido, pastores, bispos e apóstolos têm permitido que a ganância tome conta de seus corações, e eles têm vendido a palavra de Deus, eles têm vendido poções mágicas, têm vendido terras milagrosas, lenços com suores sagrados, e a igreja, infelizmente, voltou à Idade Média. A igreja, infelizmente, voltou para um tempo onde nós precisamos de novos John Wycliffes, novos John Hus, novos Martins Luteros, novos João Calvinos, e eu creio que esse é o tempo de nós nos despertarmos para sermos a voz profética para a igreja brasileira e para a igreja mundial. Mas por que a gente lê o texto de Atos, capítulo 17? Porque o texto de Atos, capítulo 17, nos mostra não uma reforma, mas nos mostra o início de uma construção de uma igreja que se deturpou ao longo dos anos. E há um versículo aqui, que para mim é um dos versículos chaves do capítulo 17 de Atos. E eu quero que você volte comigo. O texto que a gente leu está lá no versículo 28. E o versículo 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa única frase, que na verdade era uma poesia grega, e Paulo, com a sua inteligência, ele se utiliza de artifícios para ganhar os gregos, para trazer essas pessoas para perto dele, para ganhar a confiança dessas pessoas. Paulo, além de elogiar os atenienses, dizendo que eles eram religiosos, que eles tinham nas suas praças as esculturas, Paulo ele usa de poesias dos filósofos antigos, dos poetas antigos, e ele usa aqui uma poesia dizendo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa palavra não era uma palavra destinada ao Deus que nós servimos, mas era uma palavra destinada aos deuses pagãos. E Paulo, com inteligência, ele cita um poeta. E às vezes, quando algum pastor sobe no púlpito e cita uma poesia que não está na Bíblia, a gente já detona. Eu já detonei um monte de pastor que subiu no púlpito e falou poesia aqui. Eu já detonei, faço minha meia-culpa. E Paulo cita uma poesia aqui, mas ele fala a respeito de Deus. Ele fala a respeito de viver, se mover e existir. E é justamente em cima disso que eu quero falar com vocês hoje. Uma reforma em movimento. Uma reforma em movimento. Quando eu penso nesse encontro aqui, quando eu penso nesse movimento chamado Ruá, que existe já há alguns anos, eu não penso que Deus deu simplesmente um departamento para uma igreja, mas Deus deu um movimento para uma igreja que é uma igreja em movimento.
Deus deu um movimento para uma cidade que necessita de um movimento santo. Deus deu um movimento para um lugar que precisa ser sacudido, chacoalhado. E assim como quando Paulo passa em Tessalônica e ele causa um alvoroço, a cidade de Sorocaba precisa de um novo alvoroço, de uma reforma, e eu creio que você pode ser essa reforma de Deus para esse lugar, para essa cidade, em nome de Jesus. Mas a primeira parte dessa mensagem fala sobre vida, no texto, no versículo 28. Pois nele vivemos. Paulo ele passa por algumas cidades. Antes dele chegar em Tessalônica, ele passa por Anfípolis, ele passa por Apolônia, até que ele chega em Tessalônica. E quando ele chega em Tessalônica, a primeira coisa que Paulo faz, está lá no versículo 1, Paulo vai para uma sinagoga. A primeira coisa, e a gente vai ver ao longo do capítulo, que quando ele passa para outra cidade, Bereia, ele vai para uma sinagoga. Quando ele chega em Atenas, ele procura uma sinagoga. E era uma prática nas viagens missionárias de Paulo, passar primeiro pelas sinagogas, a fim de que ele pudesse apresentar Jesus para os judeus, para o povo de Deus, a fim de que o povo de Deus pudesse compreender o novo tempo que estava sendo estabelecido, e o reino de Deus sendo estabelecido naquele momento. E depois dele falar com os judeus, Paulo falava com os gentios. Mas acima disso, Paulo praticava um costume parecido com o de Jesus. Paulo, no sábado, no dia do Senhor, Paulo ia para a sinagoga. Isso é algo muito interessante. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, fala que muitos naquele período estavam deixando de congregar. E o autor chama os crentes e os cristãos daquela época a não praticarem não terem essa prática de deixar de congregar, de deixar de lado o dia que deve ser o dia do Senhor e estar na casa de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Paulo, mesmo com o seu movimento missionário, mesmo com o seu desafio, a sua incumbência de levar o evangelho adiante, Paulo sempre estava na casa de Deus. Paulo estava sempre congregando. Eu quero dizer para você uma coisa, que ainda a igreja, mesmo a igreja tendo vivenciado ou estando vivenciando várias situações em que a gente não concorde com denominações, com situações dentro da igreja, mas a igreja ainda é o lugar que nós precisamos estar. Paulo diz no versículo 28, pois nele vivemos. Se nós vivemos em Deus, nós ainda precisamos congregar, nós ainda precisamos estar juntos como igreja, nós ainda precisamos estar, entre aspas, na sinagoga. Eu não estou pregando aqui nenhum rito judaico, mas estou dizendo que a igreja é o lugar que nós podemos ainda encontrar vida em comunidade, vida em amor, vida em cumplicidade. Houve um tempo na minha caminhada que eu não queria saber de igreja. Houve um tempo que eu estava tão cansado de igreja, tão cansado de ouvir pastor falar, tão cansado de ouvir músicas, tão cansado de igreja, que eu não queria saber de igreja. Isso faz mais ou menos uns 11 anos. Foi logo depois que eu e a Lídia nos casamos. Não queria saber de igreja. Não saí da igreja, mas eu estava cansado da igreja. Eu estava exausto, estava decepcionado com a igreja. Sabe, você é a igreja. Se nós temos vida em Deus, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, e nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, isso aqui, esse salão, esse prédio, ele não é um lugar sagrado que muitos dizem, pastor, a igreja, o púlpito é um lugar sagrado. Você é o lugar sagrado, você é a igreja. Você, quando se reúne, você quando se encontra, você faz com que o corpo de Cristo se reúna como igreja. Então aqui nós somos a igreja, nós vivemos como igreja, nós temos vida como somos em Cristo, e quando vivemos em Cristo, meu querido,
Quando a gente fala de vida em Deus, a gente fala de dependência. Dependência. Não em pastores, não em instituição, não na igreja A, B, C ou D, mas dependência em Deus. Nós dependemos de Deus, nós vivemos em Deus, nós dependemos dEle. Foi Ele quem nos deu a vida, foi Ele quem nos deu tudo que nós temos, então nós dependemos dEle. O seu trabalho está em Deus, a sua família está em Deus, os seus estudos estão em Deus, os seus propósitos estão em Deus. Então viva em Deus. E quando Paulo vai passando por esses lugares, ele encontra uma igreja morta, sinagogas que não queriam e não aceitavam, na maior parte das vezes, Jesus Cristo, o plano da salvação e o novo momento que aquela época estava vivendo, que era o reino de Deus. Paulo encontrava filósofos que tinham muitos estudos, mas havia morte em corações. Então Paulo declara: nele vivemos, nele vivemos. Será que existem áreas mortas hoje aqui que necessitam de vida? Será que nesta noite nós nos encontramos para que novamente o Deus que, como Paulo fala no versículo 25, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, Ele mesmo dá a todos o fôlego, é Ele mesmo que sopra sobre nós a vida, o fôlego de vida, é Ele mesmo que nos dá o ruá, é Ele mesmo que nos dá o seu sopro. Será que nós estamos aqui precisando de vida? Se você veio para cá, talvez desanimado em algumas áreas de sua vida, eu quero dizer que nessa noite o Senhor vai nos dar uma nova oportunidade de recebermos um novo sopro de vida sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O versículo 28 diz: pois nele vivemos e nele nos movemos. Pois nele vivemos e nele nos movemos. O primeiro versículo do capítulo 17 fala de Paulo passando por algumas cidades. E essas cidades, gente, não eram cidades tão próximas umas das outras. Para um homem que poderia atravessar ou através de embarcações, ou algumas cidades mais próximas a pé, esse homem percorria alguns quilômetros. E a média de quilômetros aqui, de uma cidade para outra, dessa região da Macedônia, era de 70 quilômetros. Uma pessoa poderia percorrer cerca de 40 quilômetros a pé num dia. Mas independente de como Paulo se locomovia ou de quanto tempo ele levava para percorrer essas cidades e para chegar até os lugares, Paulo nos mostra que ele estava em constante movimento. Paulo ele não implantou uma igreja tão somente e sossegou o seu facho e começou a receber um salário pastoral, e ele ficou tranquilo porque ele já tinha o seu sustento, as suas côngruas, ele tinha tudo os seus benefícios, uma casa alugada, uma casa pastoral, e Paulo ficou tranquilo porque ele poderia desenvolver o seu ministério. Não. Desde o momento que Paulo teve encontro com Jesus, Paulo não se acomodou, mas ele viveu o seu ministério em movimento. E quando Paulo declara aqui, pois nele nos movemos, Paulo estava trazendo uma palavra também para os chefes religiosos da época, das sinagogas, que não queriam algo novo, ou não estavam abertos ao que estava acontecendo e era real e genuíno, mas estavam acostumados com o sagrado, acostumado com as coisas de Deus. E Paulo fala sobre o movimento para essas pessoas, e principalmente em Atenas, que era o berço do conhecimento, era o berço e era o local onde as pessoas exalavam conhecimento, entendimento, eram estudiosos. Os grandes filósofos saíram dali. E Paulo olha para Atenas cheia, espalhadas de deuses, de esculturas, indignado com tudo aquilo,
esculturas como pedra, paradas sem movimento algum. Paulo diz: em Deus nós nos movemos. Esse Deus que deu vida, esse Deus que formou o homem, esse Deus, Ele existe. Esse Deus enviou o seu Filho para ressuscitar e para trazer vida, para trazer movimento. Jesus percorria cidades, Jesus percorreu aldeias, Paulo percorria cidades, Paulo percorria aldeias. E eu pergunto: por que é que você está parado? Por que é que você está acomodado? Será que a gente pode, como Paulo, declarar que nós nos movemos em Deus? Ou será que a gente tem vivido um tempo de estagnação em diversas áreas de nossas vidas? Qual é a área que você precisa experimentar um novo tempo e se movimentar? Paulo estava movimentando missões. Paulo estava sendo um dos precursores de missões. Eu pude ver algumas fotos de um pessoal daqui de Sorocaba que foi para Dourados. Foi, pastor? Dourados. Movimento extraordinário. Movimento junto aos indígenas. Mas você vai se contentar com uma viagem missionária de alguns dias? Ou a nossa vida ela é um constante movimento, ou o encontro que nós temos com Jesus, ele ainda não teve o reflexo que precisa ter, e a gente precisa de uma nova conversão, de uma reforma na nossa vida. Se esse movimento que Deus chamou como movimento voar para essa cidade, entende que isso é um movimento e não simplesmente um grupinho de amigos, e eu tenho saudade desse grupinho de amigos. É bom, bom demais, mas não pode ser só isso. Precisa ser um movimento. Em 1968, uma imagem chocou o mundo. Na cidade do México, nos Jogos Olímpicos, 3 homens sobem no pódio, 2 negros e 1 branco. Os 2 negros que sobem no pódio, eles levantam uma de suas mãos com uma luva negra, e 1 branco com as suas mãos abaixadas. Eu não sei se você já viu essa fotografia, mas ela é muito famosa. E a pergunta é: quem era o cara de branco na foto? Porque os 2 negros estavam ali estabelecendo um protesto em favor dos direitos civis dos negros, para que todo mundo pudesse ver. E eles levantam as suas mãos com uma luva preta, com os pés descalços, enquanto o hino nacional americano era cantado. O primeiro lugar do pódio era de um negro, e o terceiro lugar era desse outro negro. Mas um homem chamado Peter Norman, que é o branco da foto, que talvez tenha passado despercebido para muitas pessoas, é um australiano que ele subiu no pódio com um adesivo no seu peito, um emblema em favor dos direitos civis dos negros. Aquele homem, depois daquele pódio, nunca mais pôde competir pela sua nação. Um dos homens mais rápidos, e a prova, se não me engano, era dos 200 metros livres. Não sei se é assim que diz, 200 metros rasos, né? Rasos. E esse homem nunca mais pôde competir pela sua nação, porque ele participou de um movimento de transformação e de mudança. E o recorde que ele estabeleceu
na Austrália perdura até hoje. Somente depois de morto é que ele recebeu as devidas homenagens de algo que ele participou. Um movimento silencioso estava acontecendo ali. Um movimento em favor dos direitos civis, dos direitos humanos. Aqueles 2 negros, eles foram expulsos da delegação, eles não puderam concluir os jogos, eles iriam participar ainda da equipe de revezamento e, enfim, depois de muitos anos, esses homens também foram honrados porque eles participaram de um movimento. Eu creio que é tempo de nós levantarmos as nossas mãos, ou de nós nos posicionarmos diante da sociedade para um movimento que é o movimento de Jesus Cristo, um movimento que não estabelece guerras, que não estabelece armas, que não estabelece ideais marxistas, como alguns dizem, mas um movimento que estabelece um ideal de salvação, de transformação, de mudança, um ideal de santidade, um ideal que traz a presença de Deus, um novo ideal. E esse movimento só vai acontecer através de mim, através de você, porque os anjos anelaram, mas o Senhor confiou a nós. Esse movimento é nosso. Esse movimento é nosso. Em Manaus, alguns meses atrás, depois de, num final de semana somente, quase 40 pessoas morrerem assassinadas, nós levantamos um grupo de pessoas e nós iniciamos um movimento chamado Grito de Paz. E esse Grito de Paz começou a movimentar toda a mídia da cidade, até que num domingo nós fomos pela manhã para um local e cerca de 400 pessoas vestidas de branco clamaram por paz na cidade. Após um sargento ser assassinado, uma onda de assassinatos aconteceu na cidade, com tiros na cabeça. O mais interessante é que nas delegacias, as delegacias não receberam nenhum dos familiares dos 38 mortos nessa chacina que aconteceu em Manaus. Uma outra situação é o sistema carcerário da cidade. O sistema carcerário que Deus tem nos dado a oportunidade de adentrar. E através de um não é uma ONG, nem uma associação, mas é algo que nasceu dentro da igreja chamado Aliança Bíblica por Amor. E nós conseguimos adentrar os presídios e temos feito um trabalho junto àqueles que estão ali. Muitos estão ali já com as suas penas cumpridas, mas estão esquecidos pelo sistema. E nós temos conseguido advogados da igreja para trabalhar com relação a essas causas. Muitos estão ali porque roubaram para comer e já pagaram a sua pena de 1 ou 2 anos, estão ali há 5, 6 anos e não tem resoluções, e nós temos tido alguns resultados. E interessante que também há algumas alas que eles precisam ficar encarcerados ali porque foram crimes hediondos. Mas conversando com os presos, nós pudemos ver uma situação que estava acontecendo ali. As famílias, para visitar os presos na sexta, sábado e no domingo, elas pegam um ônibus e esse ônibus ele vai até um certo local. E depois desse local é preciso caminhar cerca de 4 quilômetros a pé, que é uma caminhada íngreme. Senhorinhas, mulheres grávidas, crianças caminhando 4 quilômetros para poder visitar o cidadão, o indivíduo, aquele homem que cometeu um delito, está preso, e para ele poder receber uma comida diferente, para ele poder receber uma visita, para ele poder ter esperança de uma vida restaurada, para ele poder ter uma esperança de ter uma nova vida e sair do mundo da criminalidade, há uma grande dificuldade. E aí nós, como Aliança Bíblica, como igreja, nós nos movimentamos e nós conseguimos ônibus e nós temos ajudado essas famílias a chegar até dentro dos presídios. Um movimento acontecendo. Uma outra situação, um bairro muito carente chamado Panaí. E vocês já têm aqui o Street Rua,
e que vocês já vivenciam essa realidade, como é do bairro Panaí, que nós vivenciamos lá. O bairro Panaí, ele fica perto de um dos portos, onde uma feira muito grande acontece. E é um lugar muito sujo, um lugar simples, um lugar que necessita de todo um cuidado. E nós fomos até lá e nós fizemos o que vocês já fazem como Street Ruá, que é levar uma sopa e pregar a palavra. Só que um incômodo começou a tomar conta do nosso coração. Um grande incômodo começou a tomar conta da gente. A gente pensou, não, nós precisamos causar um alvoroço nesse Panaí. E a gente começou a procurar os médicos, a gente começou a procurar profissionais do corte de cabelo, começou a procurar pessoas que trabalham com crianças, a gente começou a fazer um bazar, e aí uma coisa aconteceu e um rebuliço começou a acontecer nesse Panaí. E as ações, elas não são mais simplesmente a entrega de um alimento e o compartilhar da palavra, mas nós tentamos estabelecer justiça naquele lugar, dando uma realidade diferente para aquelas pessoas. Eu desafio também o Street Ruá a experimentar algo assim. Levar pessoas de diversas realidades para que elas possam fazer algo de relevante, para que aquele lugar possa experimentar um amor diferente, para que a gente não caia numa mesmice, mas que a gente possa ser de fato transformadores de um lugar, de uma sociedade. E a gente já está sonhando com uma geladeira comunitária, de colocar uma geladeira lá e os restaurantes com as suas sobras possíveis de se comer, não com lixo, o resto de lixo, mas com as suas sobras, colocarem alimentos nessas geladeiras e os moradores de rua possam ter acesso a alimento ali de uma forma comunitária. Deus tem nos chamado para sermos movimento. Nós precisamos nos mover em Deus. Eu sei que eu já falei bastante, eu vou para o final do texto, ou essa terceira parte que a gente pincela do texto, é que além de nós vivemos em Deus, além de nós nos movemos em Deus, nós existimos em Deus. E existe uma diferença entre existir e entre viver. Tem gente que existe, mas não sabe por que existe. Tem gente que está procurando o sentido para a sua existência até hoje. Mas quando Paulo ele fala sobre nele vivemos, nele nos movemos, e aí ele afirma, nele existimos, Paulo está falando de propósito. Existir deve ser linkado a um propósito. Quando nós existimos, nós estamos vivendo um propósito. E tem gente que existe, mas não sabe para que é o seu propósito na terra. E eu quero dizer para você, busque o seu propósito. Busque a finalidade da sua existência, porque senão você vai ser infeliz e você vai ser pego por sentimentos depressivos, você vai ser pego por sentimentos de inadequação, você vai ser pego por sentimentos de inutilidade, se você não entender o sentido da sua existência. E Paulo fala, em Deus existimos. Olha, querido, não há nada melhor do que saber por que nós existimos, e nós existimos para glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Quem sabe qual é o fim principal do homem? Cadê o nosso... Cadê? É agora, meu irmão, é contigo. Rufino. Qual é o fim principal do homem segundo o breve catecismo? Gozar a Deus para sempre. É praticamente isso, é o resumo da ópera. Vamos aplaudir o nosso amado Rufino, porque esse cara, gozar a Deus e glorificá-lo para todo sempre é a finalidade principal do homem. Quando você compreende a sua existência, quando você compreende o seu propósito, quando você compreende que esse propósito está em Deus, e nós só podemos cumprir isso glorificando a Deus, adorando a Deus, a nossa vida passa a ser totalmente diferente. Nós vivemos em Deus diferente, nós nos movemos em Deus de uma forma diferente.
É tempo de você resgatar o propósito de Deus para a sua vida. O propósito final de Deus para a sua vida é que você goze e glorifique a Deus por todo sempre. Mas existe um propósito específico para a sua caminhada. Paulo tinha um propósito, que era chacoalhar aqueles lugares por onde ele passava, implantando o reino de Deus. Qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito da sua vida? Talvez você esteja buscando respostas. Talvez você esteja buscando afirmações para o seu caminhar. Eu quero dizer para você que Jesus já te deu a resposta quando Ele morreu na cruz por você. E a resposta é que há um selo sobre a sua vida, e esse selo é o selo do Espírito Santo. E o sangue derramado por você te faz ser propriedade exclusiva de Deus. E não há propósito que seja vencido por isso, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque você é propriedade exclusiva dele. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nada, nenhuma criatura irá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque você é dele, você foi feito para ele, você foi feito para a glória dele, você existe para que Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos? O pastor Moisés esteve com a gente lá no nosso acampamento, o Encói, junto com a banda Ruá e alguns amigos. No último dia do nosso acampamento, a gente teve uma manhã de testemunhos. E vocês sabem, os que já participaram de acampamentos, que a manhã de testemunhos ela é muito edificante. Mas um testemunho final deixaram algumas pessoas de boca aberta. O tema do acampamento era deixando o mal que tanto amei. E um jovem, ele se levanta e ele fala por último assim: estou indo para casa sem deixar o mal que eu tanto amei. Esse foi o testemunho dele. Estou indo para casa sem deixar o mal que eu tanto amei. Eu tentei consertar o que o rapaz falou. Tentei. Na hora ali. Você sabe, né? A gente tenta consertar. Sábado passado eu levei um cara para pregar lá que bagunçou tudo. Eu tentei consertar no final também. Eu fui descobrir que esse rapaz, ele era um satanista que estava ali no nosso retiro, fazendo rituais satânicos. Nas madrugadas ele ia para uma pista que tem lá perto, ele se deitava na pista, fazendo rituais satânicos. E ele dizia que a existência dele era para Satanás. Está sendo preparada a marcha para Satã no Brasil. Pessoas declarando que o propósito de vida deles é servir a Satanás. É tempo de nós termos clareza do nosso propósito e da nossa existência. Nós nos entregarmos a Deus completamente, a fim de que o Senhor possa reformar as nossas vidas, a fim de que o Senhor possa manifestar vida em nós, a fim de que o Senhor possa nos mover para a glória dEle, a fim de que nós possamos levar para todos os lugares o motivo da nossa existência. Eu gostaria que a gente pudesse fazer isso juntos aqui na frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que quiser sair do seu lugar, nós vamos orar juntos aqui. Vamos adorar a Deus.
olhos, continue a oração, fale com o Pai. Santo, Santo, Santo Deus. Coloque suas expectativas aos pés da cruz. Faça esse local o seu jardim de oração. Aleluia. Colocando a presença do Pai. Santo, Santo, Santo. Senhor, em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos, ó Deus. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Deus, em nossas vidas. Faz de novo, Deus. Espírito vem. Das barreiras, Espírito vem, sim, e que o céu desça, Espírito vem. As barreiras, ó Deus. Espírito vem e que o céu desça. Espírito vem, Espírito vem. Rompe as barreiras, Espírito vem, 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 e que o céu desça, Espírito vem. Rompe as barreiras, Espírito vem sobre nós, e que o céu desça. Teu reino adora-te, cantamos alto, uma explosão de adoração. Sim, ouvimos o som do céu tocando a terra, o som do céu tocando a terra. Pai nosso, o teu reino adora-te, cantamos alto, uma explosão de adoração. Sim, ouvimos o som do céu tocando a terra, o som do céu tocando a terra. Espírito vem, rompe as barreiras, Espírito vem,
Espírito vem e rompe as barreiras. Espírito vem, e que o céu desça. Em Jesus, nós queremos te adorar, tua glória abala os céus até que o mar, avivamento. Queremos o teu reino aqui. Queremos o teu reino aqui, Rei Jesus. Nós queremos te adorar, tua glória abala os céus até que o mar, avivamento. Queremos o teu reino aqui. Se nós queremos o teu reino aqui. Espírito vem e rompe as barreiras.